fui convidada para apresentar a lenda e quero começar dizendo que amanhã, dia 25 de julho, é a data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Há 2 anos, nessa mesma data, eu apresentei a Glenda Mello na conferência conjunta da DiscourseNet e da ALED e comecei a apresentação dela com essa celebração, né? E hoje eu tenho a oportunidade de repetir esse gesto e celebrar hoje antecipadamente essa data que a gente comemora internacionalmente no dia de amanhã. É uma alegria para mim, nessa véspera do 25 de julho, voltar a ter essa oportunidade de fazer a sua apresentação, Glenda. Hoje também é um dia de celebrar a primeira conferência plenária feita no Congresso do IGALA em uma língua outra que não o inglês. Isso nós devemos agradecer. Isso nós devemos agradecer à iniciativa do Herman Canali. E isso importa porque somente numa língua própria uma voz pode expressar de maneira plena a sua potência. Aquelas entre nós que não temos o inglês como língua própria, sabemos disso. Então, hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir plenamente a Glenda na sua língua de lutas e de afetos. E isso vai ser, vocês vão ver, uma oportunidade para todos nós. A Glenda Cristina Valim de Mello é docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora permanente do Programa Interdisciplinar em Linguística Aplicada, nessa mesma universidade, e também no Programa de Pós-Graduação em Memória Social na Unirio. É pesquisadora do CNPq e, desde esse ano, ela é também membro do Comitê de Assessoramento em Letras e Linguística do CNPq. Estamos bem representadas. A pesquisa da Glenda está focada na performatividade de raça e interseccionalidades, um tema sobre o qual ela também coordena um grupo de pesquisa internacional. A partir deste ano, a Glenda também participa da coordenação do novíssimo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Educação Transformadora, Antirracismo, Interseccionalidade e Justiça Social na América Latina, primeiro INCT que vai se debruçar sobre esse tema e vai ter a sede na UFMG, com coordenação da Nilma Lino Gomes e vice-coordenação da Glenda Mello. Hoje, Glenda vai apresentar a conferência Racismo, Antirracismo e Gênero, narrativas de mulheres negras vítimas de violência obstétrica, e agora vamos ouvi-la. Boa tarde. Buenas tardes. No hablo español muy bien, pero quiero agradecer a Herman Canali por la invitación y decir que estar acá es muy importante para mí. Muchas gracias. Bom, o título da minha fala, como Viviane já adiantou, e quero agradecer a gentileza da apresentação, é Racismo, Antirracismo e Gênero, narrativas de mulheres negras vítimas de violência obstétrica. Eu mudei um pouquinho o título da minha fala, porque eu achei, é a primeira vez que eu comecei a mexer nesses dados e eu achei interessante compartilhar num congresso sobre gênero essa temática. Então, a minha fala, primeiro, ela está organizada da seguinte maneira, né? Eu vou tratar do objetivo da conferência, a contextualização sobre a violência obstétrica no Brasil, introduzir os caminhos da pesquisa, tratar dos conceitos e, ao mesmo tempo, ir analisando um pouco do material que foi gerado e depois algumas considerações. O objetivo da minha apresentação, então, é apresentar uma análise de narrativas de mulheres negras que são vítimas de violência obstétrica. E eu optei por trabalhar com mulheres negras porque elas são as que mais morrem, 60% das mulheres negras são as que mais morrem por causas obstétricas, né? E isso pode ser, causas obstétricas podem ser várias questões, podem ser desde o pré-natal, pode ser durante o parto e pode ser no pós-parto.
É importante, só para a gente entender um pouquinho, quando a gente pensa no Brasil, né, o parto, ele acontecia até o século XVIII, ele era realizado nas casas das pessoas, nas casas de família e também acompanhado de parteiras. A partir do final do século XIX, esse parto, ele deixa de acontecer, começa a diminuir, ele acontecer nas casas, e ele passa a ser realizado pelos homens. Então, a prática passa a ser uma prática médica e masculina. E isso faz com que mude todo o processo de parto que as mulheres tinham, né? Passa a ter uma medicinização desses partos. Quando a gente pensa em violência obstétrica, há uma grande literatura no Brasil sobre o tema, com várias definições. Algumas palavras como abuso, maus tratos, comparecem nessas definições. E eu optei por essa aqui do parto do princípio, porque ela vai englobar todo o processo, né? Então, a violência obstétrica, ela é cometida contra a mulher grávida e sua família, em serviços de saúde, durante assistência ao pré-natal, parto, pós-parto, cesárea e abortamento. Pode ser verbal, física, psicológica ou mesmo sexual, e se expressa de diversas maneiras explícitas ou veladas. Como outras formas de violência contra a mulher, a violência obstétrica é fortemente condicionada aos preconceitos de gênero. Aqui, por exemplo, nós temos um dado, o que se sabe sobre o caso da menina de 11 anos impedida de fazer aborto em Santa Catarina após o estupro, é o título dessa chamada, dessa reportagem, que foi publicada no G1 em 21 de junho de 22. Então, aqui, exemplificando o conceito, a gente tem um caso de uma criança de 11 anos que foi abusada, ela conseguiu o direito de fazer o aborto, mas houve uma tentativa de impedi-la. Então, aqui a gente tem um caso de violência obstétrica. Exemplificando um pouco mais essa violência, a gente tem aqui a juíza que disse assim para essa criança: "Você suportaria ficar mais um pouquinho?", perguntou Joana Ribeiro Zaiber, juíza responsável pelo caso, o que ilustra que a violência obstétrica, ela não é cometida só pela equipe de saúde. Ela também pode ser cometida por outros profissionais, por outras instituições públicas ou privadas, e ela também pode ser psicológica, institucional, e a gente pode ver essa violência na própria mídia. Então, a gente vê que essa criança de 11 anos, essa menina, que não teve o nome revelado, ela sofre duas violências, né? Uma violência do estupro que ela passou e a violência obstétrica pela juíza, que gostaria que ela aguardasse, se ela suportaria ficar um pouquinho mais. Uma criança de 11 anos que não tem condição de tomar uma decisão. A gente vê, então, uma violência que pode parecer sutil, mas não é, que tem um efeito muito grande na vida dessa criança, dessa menina. Um outro caso de violência obstétrica que eu quero chamar a atenção, acho que quem mora no Brasil deve lembrar, que é o caso desse anestesista que foi preso em flagrante por estupro de uma paciente que passava por cesárea no Rio de Janeiro. E aqui eu quero colocar o vídeo para a gente entender um pouco mais como é que o extremo e a atrocidade da violência. Giovanni chega, conversa com a paciente e começa a preparação da anestesia. Ele aplica na coluna da gestante uma injeção para dar início à cesariana. Em seguida, ajuda a instalar na cortina o pano que isola o campo cirúrgico. E se espreguiça. Depois de conversar com a paciente, Giovanni traz um paninho e coloca ao lado do rosto dela. Meu anestesista colocou uma dose do meu lado esquerdo, são vantagens. Tem aqui um
Ele aumenta a sedação e a paciente apaga. Ele ainda puxa a cortina para perto do ombro dele, dificultando a visão da equipe. O laudo pericial diz que é possível observar, mais de uma vez, o anestesista tocando os olhos da mulher, procedimento usado em anestesia geral para certificar se a paciente está inconsciente. Ele está de pé a poucos centímetros dos médicos quando começa o estudo. A paciente está sendo submetida à laqueadura combinada antes do parto. Na sequência do vídeo, alarmes sonoros começam a disparar. De acordo com a perícia, os alarmes são do monitor multiparâmetro, que podem corresponder à régua de saturação de oxigênio do paciente, porque além da sedação e da falta de máscara de oxigênio, Giovanni ainda obstruiu as vias aéreas da vítima durante o estudo. O barulho do alarme chama a atenção dos médicos que estão do lado. Giovanni então leva a mão ao monitor e desativa o sinal sonoro enquanto continua o estudo. O abuso dura aproximadamente 10 minutos. Depois, o anestesista pega o mesmo pano que tinha deixado ao lado do rosto da mulher para limpar a cicatriz. Esse é um exemplo de atrocidade, de uma grande atrocidade que acontece com as mulheres durante o parto. Para a gente pensar que esse é um nível extremo de violência obstétrica. E aí eu trago aqui uma fala da Cida Bento, uma estudiosa brasileira, que ela vai dizer: então é importante, tanto simbólica como concretamente, para os brancos, silenciar em torno do papel que ocuparam e ocupam na situação de desigualdades raciais no Brasil. Este silêncio protege os interesses que estão em jogo. Durante 10 anos, esse anestesista praticou esses atos em vários hospitais brasileiros. Ele só foi denunciado por enfermeiras que suspeitaram e filmaram, e só aí tiveram a denúncia. Então, durante 10 anos, e ele ia sendo trocado de hospital, então durante 10 anos nós temos um pacto da branquitude. A gente tem um pacto também do machismo, que fez com que ele não fosse denunciado e que continuasse essas práticas. Então, esse é um caso extremo de violência obstétrica. A pesquisa, então, esse foi um dado que apareceu, no meu rastreamento. Então, a minha pesquisa ela é um rastreamento de texto, como proposto por Fabrício, que vai se embasar também em Bloomer. Eu comecei a pesquisa a partir de julho de 2022, e eu procurei, nesse rastreamento, eu comecei com palavras como violência obstétrica, levantei que muitas mulheres brancas falam da violência obstétrica, não encontrava mulheres negras. Então eu comecei uma outra busca, um outro rastreamento, que era violência obstétrica mais mulheres negras. E aí eu comecei a encontrar alguns pedaços de texto, vou chamar assim, pra vocês entenderem por quê. Eu fiz a busca no Safari e no Google, também em mídias sociais, como Facebook, Instagram, YouTube. E aí eu comecei a encontrar alguns vídeos, mas poucos vídeos ainda com mulheres negras. Eu retomei esse rastreamento ano passado, e devo dizer que eu fiz essa parada porque os dados são muito duros de serem vistos, vocês tiveram uma pequena amostra. E é claro que eu, como uma mulher negra, me sentia muito atingida com esses dados. E a partir do momento que eu comecei a ter contato com essas histórias, eu também fui descobrindo que muitas mulheres negras da minha família passaram por violência obstétrica. E muitas mulheres negras dos lugares que eu frequentava passaram por violência obstétrica, É importante dizer que a análise se dá em textos jornalísticos variados, em comentários diversos. E por que textos jornalísticos? Porque eu não encontrei
lugares específicos onde só tem mulheres negras que fazem que contam as suas histórias. Esses textos estão dentro, essas narrativas estão dentro de outros textos. Enquanto a gente encontra canais no YouTube com mulheres brancas que relatam essas narrativas de violência obstétrica, isso é mais difícil. E eu fiquei muito intrigada. E conversando com profissionais da saúde e outras mulheres que pesquisam na área da saúde sobre a violência obstétrica, eu descobri que muitas mulheres negras não falam dessa temática porque elas não sabem que elas viveram uma violência obstétrica. Eu acho que isso é tanta violência que as mulheres negras estão acostumadas no seu cotidiano que elas acreditam que é assim. Mas aí eu também encontrei um dado, né, na pesquisa de Aguiar, que não só as mulheres negras, né, as gestantes, mas também os profissionais da saúde consideram esses procedimentos como uma prática rotineira e como resposta, eles acham que é normal, que faz parte do processo de parto essa violência. Então acho que é para a gente pensar como é que estão se formando os profissionais da área médica que lidam com essa violência, né? E como nós também trabalhamos com eles e elas, nós podemos mostrar um pouco sobre isso, de como é que essa violência na linguagem e no corpo acontece. Bom, então, para análise aqui, continuando um pouquinho, eu entendo que esses textos são narrativas. Essas narrativas aqui são compreendidas como performance. E eu entendo que a narradora, ao contar a sua história, essa história está envolvida numa encenação de performance no momento da narração e na experiência de relatar a história. E também entendo que essas histórias elas vão sendo intextualizadas e que nesses processos elas vão se tornando originais, porque ao recontar essa história muda-se a situação, o contexto, a audiência, a plateia e a própria história, né? O que vai tornando cada uma dessas narrativas únicas. Bom, eu vou trazer aqui para vocês um recorte de um documentário chamado Dor Reprimida, resultado do trabalho de conclusão de curso da jornalista Mariana Salles de Oliveira, que foi publicado no YouTube dia 9 de fevereiro de 2017, e alguns comentários com relatos de violência obstétrica de mulheres nesse documentário e também narrativas ou depoimentos dessas mulheres em textos jornalísticos variados. E quero a base teórica, né, que eu vou caminhando para essa pesquisa, primeiro na perspectiva de linguagem como ação, de linguagem como performance, e aí a gente tem Rocha, que vai se embasar em Austin, em Derrida, em Buckler e em várias outras estudiosas e estudiosos também brasileiros. Quero trazer aqui uma definição de racismo e, claro, a gente está entendendo raça como uma construção histórica social discursiva e performativa, assim como gênero, e que no momento em que uma criança negra nasce, ela já nasce dentro de um contexto onde as questões raciais já estão postas, né? Então aqui Nilma Lino Gomes vai dizer que o racismo por um lado, ele é um comportamento, uma ação resultante da aversão, por vezes do ódio, em relação às pessoas que possuem um pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como cor de pele, tipo de cabelo, e por outro lado, um conjunto de ideias e de imagens referente aos grupos humanos que vão acreditar numa superioridade racial. E nessa superioridade racial, a raça branca é a raça superior e dela partem todas as regras raciais para as outras raças. Dentro de contexto brasileiro, a gente pode pensar nas pessoas pretas, pardas, nas pessoas também indígenas e nas pessoas descendentes de asiáticos. E tem uma diferença aqui com o racismo obstétrico, que de acordo com Santana, ele tem lugar nessa intersecção entre a violência obstétrica e o racismo médico. Assim como a violência obstétrica é uma violência baseada no gênero, o racismo obstétrico é uma violência que se situa na intersecção de violência obstétrica, raça e gênero. Assim, o termo sugere que a violência institucional e a violência contra as mulheres
se funde ao racismo estrutural na saúde reprodutiva da mulher, além de colocar as mulheres negras e os seus filhos em risco. A gente vai ver isso ao longo do processo. Eu quero só falar um pouquinho, antes de seguir, sobre a questão da mulher negra, né? E a questão da reprodução. Se a gente volta ao passado, e aqui eu me embaso em Sônia Giacomini, naquele livrinho Mulher Escrava, é um livro muito interessante para quem quer saber ou estudar ou compreender um pouco mais sobre a realidade das mulheres negras desde o processo de escravização, e é sempre importante a gente voltar ao passado. Ela vai dizer que as mulheres negras naquela época, no processo de escravização, elas não tinham qualquer condição de manter a sua gravidez. A gravidez que elas tinham no processo de escravização não as impedia de continuar trabalhando, por exemplo, ou na casa dos senhores ou nas plantações, nas lavouras. Então, e essa mulher, ela era penalizada por ter engravidado. Então, ela tinha que trabalhar durante o período de gravidez. Se a gravidez dela fosse até o final, logo depois do parto, ela tinha que continuar o trabalho. Muitas delas faziam isso sangrando e com muito leite nas mamas escorrendo. Elas tinham que ir para a lavoura, ou eram mulheres que eram retiradas, os seus filhos eram retirados para ela amamentar os filhos dos senhores de engenho. E aqui tem esse exemplo que a Giacomini traz, que é assim: dizem que a pardinha Leocádia acha-se em deplorável estado, motivado de um aborto, e este resultado de ter sido espancada. Espera-se que não seja esse fato abafado como tem sido outros. Então, essa violência, apesar da palavra violência obstétrica não existir lá no processo de escravização, as mulheres negras sofrem abusos e maus tratos do processo de gravidez até o processo final ou não, desde que elas pisaram em terras brasileiras. Então, para a mulher negra, a violência obstétrica não é uma novidade. Ela vive isso está na história da população negra do processo de escravização, e a gente tem que entender isso. E aqui a gente tem um trechinho da Giacomini que ela vai dizer que a negligência e o descaso dos senhores no tratamento da reprodução da escrava parecem ter punido duplamente a portadora do ventre gerador. Quando grávida, não lhe eram concedidas as condições mínimas necessárias de desenvolvimento do feto. Então, elas perdiam seus filhos com abortos espontâneos ou eram forçadas ao aborto. Quando, a despeito disso, quando a gravidez vingava, quais não seriam as condições que a levaria, muito frequentemente, como sugerem nossos autores, a matar os próprios filhos? Essas mulheres, muitas vezes, matavam seus próprios filhos porque eles iam morrer de inanição, porque elas eram retiradas desses filhos para amamentar os filhos do senhor de engenho, ou retiradas para continuar na lavoura, e aquelas crianças ficavam jogadas, não tinha quem cuidasse delas. Eu acho que isso é uma realidade que a gente precisa entender, porque a gente não está falando, quando se volta para a mulher negra, de uma violência obstétrica recente, da década de 50. E a gente está falando de algo muito antes de se dizer sobre feminismo, né? Então, essas mulheres têm esse rastro na história da população da mulher negra que a acompanha durante séculos. E é importante dizer que, com a ciência da raça, eram nessas mulheres que muitos cientistas e médicos testavam partos e cesáreas sem anestesia. E a ciência da raça, ela nos diz que, uma falsa ciência da raça, ela nos dizia que, por exemplo, as mulheres negras não precisavam de tomar anestesia porque elas eram fortes. Então, a gente vai ver efeitos disso nos dados, porque às vezes durante o parto essas mulheres têm anestesia negada porque é dito para elas que elas são fortes e elas aguentam o parto, que elas não têm dor. Então a gente está falando de uma violência que é colonial, uma violência sistêmica, um dispositivo de poder, e aí a gente tem o conceito do racismo junto com isso, porque se acredita que é uma raça inferior à raça branca, que merece menos e tem força para aguentar todos esses processos. Bom, esse aqui é o primeiro
trazendo então, né, um pouquinho dos dados para mostrar aqui para vocês, para a gente conversar um pouco mais. Esse aqui é um trechinho, né, do documentário que eu comentei com vocês. Eu dizia que ela morreu. Eu falava, eu vou morrer. E aí, o bebê começou a nascer. Chamado coroar. Está coroando, está saindo do seu canal vaginal. E eu lembro que a enfermeira falou assim, bora minha filha, você vai ter que ir para a sala do parto. Era de manhã. Aí ela me levantou da maca e me fez andar até a sala de parto, sem nenhuma ajuda. Minha avó me segurou. Eu fui deambulando com as pernas abertas. Se você fechar as pernas, sua filha vai morrer. Então eu fui andando com as pernas abertas, né? Porque meu filho estava comendo. Meu canal vaginal. Estava a médica, duas enfermeiras, acho que foi 2 enfermeiras. Ela falou assim, chama 2 homens aí para me ajudar aqui, que assim, precisa nascer, esse menino está grudado, não tem como sair daqui. Aí foi quando chegou 2 rapazes, estava de touca, eu lembro que estava de touca. Ele estava de touca assim, enfermeiro, só que só um veio, estava sentado, ele veio pela direita e fez força aqui na minha barriga. Eu lembro que ele botou o cotovelo assim e forçou aqui. Ele fez peso mesmo, ele fez um peso e foi aí que ele, quando ela falou assim, quando vinha a dor, fulano, vai em cima dela. Aí quando veio a dor, eu gritei, né, porque eu não conseguia ficar com a boca fechada. A mulher me segurando aqui e o rapaz falando. Bom, então a gente vê que nessa narrativa, essa personagem vai relatando o tipo de violência que ela sofre, né? Então, essa violência começa um pouco antes, quando ela ela relata, eu trouxe só esse excerto, mas ela relata que ela não sabia como seria o parto dela. Então, eles dão aquele sorinho, oxitocina, né, para essas mulheres. Então ela começa a sentir dor, ela grita, e quanto mais ela grita, mais ela é deixada de lado, porque há um discurso que se você gritar, você não vai ser atendida. Em outros relatos, muitas mulheres negras contam assim, que as avós, que as mães falam, não grita, porque se ela gritar, na hora que coloca o sorinho, ela não vai ser atendida. Então essa moça não sabe, ela grita muito, então ela vai sendo deixada de lado. E quando ela realmente vai ser atendida, ela tem que andar com as pernas abertas, porque não tinha uma cadeira de roda para levá-la. A enfermeira diz para ela que a criança está encaixada no canal vaginal e que se ela fechar as pernas, a criança morre. Então a gente vê aí que é uma narrativa de muito sofrimento e de ameaça. O tempo todo essas mulheres estão ouvindo ameaça. E isso se dá e acontece pela linguagem, né? É uma violência em que essa mulher que tem um corpo muito presente e que é a avó que entra com uma outra personagem, além da enfermeira, além da médica, além dos homens, que vai ampará-la até lá. E esse é um relato, uma narrativa que se repete, que é intextualizada no depoimento de várias mulheres. Eu dizia que ela morreu. Bom, pensando em Judith Butler, ela diz pra gente que é no nível do discurso que essa violência acontece primeiro, né? Então ela vai dizer que certas vidas não são de modo algum consideradas vidas. Elas não podem ser humanizadas, elas não se encaixam em quadro dominante nenhum para a humanidade. E sua desumanização acontece primeiro nesse nível. Esse nível, então, suscita uma violência física que, em certo sentido, entrega a mensagem de desumanização já operante na cultura. A gente vê, então, que essa mulher, ela começa, a violência para ela, começa na linguagem e depois vai para o corpo. Aqui eu tenho um depoimento também desse documentário, que é da Marília.
E a gente vai observar que aqui essa violência, ela é mais sutil. Então a Marília é uma das personagens do documentário, e ela, Marília é um nome fictício, e a Marília, ela vai mudando de médico. Então esse aqui é um primeiro médico, né? E as coisas que ele falava dentro do consultório, elas ficavam demais. Eu descobri minha gravidez no final do ano de 2014, sim, foi bem depois do Natal, e essa foi a minha primeira consulta. É engraçado que antes de vir pensando sobre essa primeira consulta, e ao entrar na sala, ele realmente nem me olhou. Isso é uma narrativa constante, o médico não olha para as mulheres negras. Eles ficam com o rosto baixo ou não as enxerga, né? Ele aferiu a pressão e começou a fazer as perguntas de praxe. A última data da menstruação, essas coisas assim comum. E aí eu percebi que ele perguntava aquelas coisas do questionário e não interagia comigo. Isso é um relato. O médico não interage, ele cumpre, pergunta, ela responde e fica ali mesmo. Ela continua e ela vai mudar de médico. E ela vai dizer, e tem umas coisas que ele falava que me marcaram muito, assim, uma vez ele ia escutando meu bebê, ele falou do feminismo, que as mulheres hoje em dia, elas abrem as pernas para qualquer pessoa, qualquer cara, e isso é um problema, porque esse cara já gerando fazendo vários filhos e tal, e eu pensando assim, gente, o que esse cara está falando? Então a gente vê que essa mulher está ali no momento em que o médico está ouvindo o coração do filho dela, mas ele também está dizendo que é culpa das mulheres, que elas abrem as pernas para qualquer cara, né? E isso se ouve muito e aponta para várias indexicalidades sobre as mulheres negras terem um perfil sexual promíscuo, como é construído na cultura há séculos, né? Essa violência, e a Marília é casada, tem o marido dela, e a gente vai ver isso logo mais, então tem uma culpabilização dessa mulher, né, que abre as pernas para esse cara. E aí, o último trechinho é quando eu falei sobre exercício, né, a Marília, ele me disse que era para eu buscar fazer isso depois, porque depois de 3 meses eu tinha que procurar fazer exercício para voltar ao meu corpo normal para meu marido, que tinha que estar bem para o meu marido, e aquilo não entrava na minha cabeça. Então, ela é uma mulher que, além de ter aberto as pernas, a culpa é dela, o corpo dela pertence ao marido. Então, a gente vê que não é a mesma violência da participante anterior, mas é um outro tipo de violência que vem na narrativa, que parece vir em forma de conselhos, e não é. Aqui, o ponto de virada nessa história é quando a Marília vai apresentando as microviolências que ela vai sofrendo, né? Esse aqui é uma outra situação, que é da Kátia, 21 anos, ela é estudante de psicologia. E é importante falar aqui sobre a interseccionalidade, esse conceito que a gente sabe que é uma avenida de opressões, se a gente pensar em Lélia Gonzalez, ou se a gente pensar em Carla Potirene, ou se a gente pensar em Patrícia Hill Collins e tantas outras feministas negras, que vão falar que são avenidas de opressões para caracterizar e aumentar a desigualdade. Então a gente vê que essas mulheres negras que estão aqui, elas são novas, elas são estudantes. Então a primeira, a Marília, e tanto Marília como a outra participante, que eu vou chamar de Isa, eram pessoas que tinham nível universitário. Acho que é importante dizer essas questões, são essas intersecções que acontecem aqui também. Então esse aqui foi de um site, Alma Preta Jornalismo, e aí eu tenho esse depoimento aqui. Ele me disse que estava chegando a hora de parir. A minha bolsa, segundo ele, poderia estourar naquela madrugada, por isso eu iria ficar internada. Se pela manhã eu não tivesse dilatação, eu deveria voltar para casa. Por volta das 7 da manhã, ele induziu o furo com oxitocina. Isso sem minha permissão. Ele disse apenas que queria induzir o parto. Suplicava por uma anestesia, mas não tinha nenhuma enfermeira no quarto. Tudo piorou no centro cirúrgico.
Em momento algum me perguntaram qual era meu plano de parto. Eu queria o mais natural possível, mas não respeitaram e já injetaram oxitocina em mim. Não permitiram que meu acompanhante entrasse comigo, sendo que é um direito por lei. Ele também usou fórceps sem consentimento e sem anestesia. Em momento algum ele me informou que faria isso. Eu tinha dilatação total. Logo após a retirada do neném com fórceps, ele colocou a mão dentro de mim violentamente para tirar a placenta. Ele colocou vários panos dentro de mim sem avisar. Os pontos não foram feitos corretamente. Eu terei de fazer outra cirurgia para reparar e retirar a inflamação, porque ele deixou pele sobrando. Estava vazando líquido de fezes do meu intestino, que se atingir meu útero pode contaminar e me deixar estéril. Aqui a gente vê que essa mulher, na narrativa da Kátia, ela vai também seguir um tempo narrativo que vai possibilitar ela revisar esses eventos que ela viveu, retomá-los, recontá-los num outro tempo cronológico. E é importante dizer que eu estou entendendo o ponto de virada na hora que ela vai justamente pontuando essas violências, que são, né, aplicação da oxitocina, ela suplicar por anestesia, não permitir que o acompanhante entre no quarto. Isso é um relato recorrente. Não permitir que os parceiros das mulheres negras entrem no quarto também. Mas ao mesmo tempo que isso é algo de luto e de extrema dor, isso também, se a gente pensar que a linguagem tem uma face de transformação, é também falando da dor que essas mulheres vão se curando. E é também falando da dor que elas vão letrando outras mulheres, que vão percebendo que aquilo ali também é uma violência. Aqui eu tenho o caso da Kátia, da Vilma, que foi tirado de um site de uma associação. Então ela vai dizer: parabéns pelo artigo. Então tem um artigo falando sobre as questões da violência obstétrica e as mulheres, e tem um comentário que é esse aqui. Parabéns pelo artigo, pela pesquisa que mostra o sofrimento das mulheres pretas no parto. Eu sofri violência obstétrica e o meu filho tem paralisia cerebral. Então a gente vê o efeito da violência obstétrica nos filhos. A gente vai ver um outro caso, por anoxia perinatal. Ele tem 22 anos e vive em cima de uma cama, usa fralda, botam para se alimentar, não anda e nem fala. Temos que acabar com esse sofrimento no parto, pelo simples fato do médico obstetra acreditar que mulheres pretas não sentem dor e são parideiras. Então a gente vê aqui justamente esse discurso da força da mulher negra lá da ciência da raça, que ela não precisa de anestesia. Isso é um caso recorrente. Aqui é o caso da Kênia Maria. Então ela vai falar do parto, né? E ela vai relatar que no primeiro parto a enfermeira me abandonou na sala para tomar café. Meu filho tomou um líquido aminoático por conta disso e a cabeça dele ficou no meio das minhas pernas. Quando o médico soube que o Matheus havia sugado o líquido amniótico, disse que ele deveria ter tomado pinga. Então a gente sabe que esse é um discurso muito recorrente da população negra de bebedeira. Né? Então essa criança, ela já foi construída como bêbada ao nascimento. Esse aqui, então, narrar de Vilma e de Kênia trazem outros personagens, quer dizer, o efeito que essa violência traz para os seus filhos. No caso da primeira, foi a anoxia perinatal, e na outra, uma piada, que não é uma piada, que a criança era bêbada, uma construção recorrente para homens negros. Por fim, eu trago esses dados que são da pesquisa da Daniele da Silva Santos, que é minha orientanda de C, lá na Unirio. Ela fez essa pesquisa de 20 a 21 e eu trouxe esse dado para a gente pensar um pouquinho também. Chamaram meu filho de filhote de urubu. Mandaram parar de gritar, pois na hora de fazer, enfim, ouvi que era boa parideira, como qualquer mulher negra, e que com certeza ano que vem eu estaria de volta. Então a gente vê aqui nessa narrativa, ela contar primeiro que o filho, a primeira coisa que ele escuta, que acontece com ele na narrativa, é ele ser animalizado. Ele é um bicho, um urubu, né?
A outra é que ela é uma boa paredeira, que aponta para aqueles sentidos da mulher negra que tem força, então que ela aguentaria ficar sem anestesia. E aí a gente vai ver aqui do lado que tem essa questão da anestesia também, e como pensam e como são mulheres negras, as mulheres negras escutam que elas vão sempre voltar no ano que vem, que aponta para essa narrativa de que as mulheres negras têm muitos filhos, né? E aqui, no último, vai reforçar essa questão da cor e da força, dizendo que ela aguentaria, né? Ela é forte o suficiente para aguentar essa dor. Então, já caminhando para o final, para as minhas últimas considerações, no caso do anestesista, a gente tem ali uma narradora que é a jornalista, que conta a história dessa mulher, né? Dessa mulher negra que a gente vê ali dopada, num caso de atrocidade imensa. No documentário, nós vemos que tem uma mudança nessa narrativa, porque são as mulheres que passam a contar as suas histórias. E aqui a aluna que faz o documentário também é uma mulher negra. E elas vão trazendo histórias de muita dor que ferem várias e várias mulheres negras. Mas também, ao fazer essas denúncias nas narrativas do que essas mulheres vivem, a gente tem um processo de cura que pode acontecer, porque elas retomam isso, né? Em vários depoimentos, essas mulheres vão se dando conta do quão forte elas foram e o quanto elas resistiram. Então, tem uma fronteira muito grande entre o racismo e o antirracismo aqui, porque o antirracismo está na hora que essas mulheres conseguem contar essas histórias para educar, letrar racialmente, pensando na Aparecida de Jesus Ferreira, sobre as violências praticadas, as violências obstétricas praticadas por essas pessoas. Aqui é um pouquinho da bibliografia que eu passo rapidinho e eu quero fechar com essas duas imagens, né? A Daniele, que é essa orientanda de iniciação científica, que foi muito corajosa ao lidar com esses dados, e esse menino, que crianças negras nunca mais precisem ouvir na vida que nasceu mais um umbigozinho, e sim, que nasceu uma criança linda. Obrigada. Nós temos ainda alguns minutos para perguntas e comentários que queiram fazer. São dados do Brasil. Eu queria saber como que você faz para você não se machucar com isso pelo resto da vida, porque você tem que ler sobre isso todos os dias, não sei, mas o que você faz para não ter saúde emocional mesmo, não sei, é uma pergunta mais impulsiva. Qual que é seu nome mesmo? Bianca. Não fácil, eu acho que nós, pessoas negras, nós convivemos com a dor e a violência o tempo todo. A gente aprende desde criança a lidar com isso. Então, desde os meus 5 anos, os meus pais me letraram racialmente para lidar com certas questões. Obviamente que eu me afasto, então eu fiquei 1 ano sem mexer nos dados e voltei, porque eu estava tendo força, era no meio da pandemia, né? E na hora que eu vejo esses dados que são muito duros, eu acho que primeiro eles precisam ser ditos. Segundo, eu acho que nós trabalhamos com linguagem, gênero e as várias interseccionalidades, nós precisamos saber disso que acontece, para que a gente possa educar as pessoas, letrar as pessoas racialmente, né? E acho que a área médica e a da enfermagem, elas precisam ser letradas. A gente precisa ensinar essas pessoas que a linguagem fere, mas que ela também cura. Então, na hora que eu vejo dados assim, eu até comentei com as minhas colegas que eram dados muito difíceis e muito duros de lidar, mas ao mesmo tempo, é lendo esses dados que eu quero seguir em frente, porque eu acho que tem muita coisa para ser feita. Eles são duros,
eles precisam ser enfrentados, mas eles são muito educativos. Porque eu acho que quando a gente mostra esses dados, por exemplo, aqui, muitas pessoas vão compreender que o racismo existe e que ele age na vida das pessoas negras e que nós não vivemos o mesmo mundo. Nós, pessoas negras, nós estamos aqui na mesma sala, nós não vivemos no mesmo mundo. E eu acho que isso precisa ser dito, precisa ser visto, né? Nós andamos na mesma rua, mas não vivemos o mesmo mundo. Então eu acho que essas questões vão ser faladas. E aí, na hora que eu penso nas mulheres negras ativistas que vieram antes de mim, na hora que eu penso nas mulheres negras que cruzaram o Atlântico e viveram brutalidades, a minha vida é muito simples. Outras questões? Dá. Se você já compartilhou, discutiu esses dados com pessoas da área médica e como foi assim, a Boa discussão, pergunta. essa discussão? Na Unirio, até o ano passado, eu ia numa aula da medicina, na disciplina de ética, e levava esses dados. Levei poucos, levei do documentário. Primeiro era um silêncio total. Muita vergonha. Eram alunos do 3º ano da medicina, então era um silêncio, era uma vergonha. Eu levei do anestesista eu sempre faço questão de levar. Um silêncio, uma vergonha, um constrangimento. E aí o professor sempre me diz assim, que os médicos não têm uma capacidade de reflexão como a gente da humanidades. Então, ele dizia sempre isso, que eles não têm uma formação que leva a uma capacidade de reflexão, né? Que eu fiquei pensando, a gente entende mesmo. E o que eu percebia é que as alunas, seja lá o que significa, ficavam mais tocadas e que os alunos ficavam muito incomodados. Então, as, entre aspas, mulheres, seja lá o que significa, elas, eu percebi que elas faziam comentários de como é que elas poderiam, como é que a linguagem fazia coisas e que eles nunca tinham pensado sobre isso, porque para eles a linguagem era só comunicação, era só para comunicar, não percebiam essa questão. Eu acho que isso é um campo fértil aí pra gente, profícuo, pra gente trabalhar. Sim, Sônia. Obrigada, Helena. Eu vou falar em português para a Helena e depois eu passo para a Ok. Eu vou falar com a Helena em português, mas depois eu vou falar que é muito simples. Eu acho que é importante que todo mundo saiba nessa sala que em 2020, durante o governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde Sim. emitiu um decreto proibindo o uso do termo violência obstétrica. Sim. Teve uma iniciativa fascista de proibir o uso da linguagem da violência obstétrica. Sim. Lo que dijo es que durante el gobierno Bolsonaro, en 2020, el Ministerio de Salud, donde estaba el jefe de médico obstetra fascista, derecha fascista horrible, y el Ministerio publicó una norma interna que era prohibido usar el término violencia obstétrica. El término violencia obstétrica tenía que ser abolido del discurso del Ministerio de Salud, como en paralelo el Ministerio de Derechos Humanos había prohibido el uso del Estado de violencia. Entonces, en inglés, in 2020, during the Bolsonaro government, the Ministry of Health and the
use of the term obstetric, abolishing the use of the term in the language of the state grammar, the term of the, and I think it's very meaningful. But at the same time, as the human rights, women, family, and human rights, the minister, the pastor, the minister, was abolishing the use of the term check, remaining official. Sônia, é importante você falar, eu tinha me esquecido, que ele fez justamente essa ação, né, de proibir o termo violência obstétrica, e algumas pessoas diziam que é histeria falar de violência obstétrica, né, e a gente sabe que isso foi revogado, se eu não estou enganada, mas eu acho que isso é importante para a gente pensar no avanço da extrema-direita e como ela avança sobre os corpos femininos, seja lá o que isso significa hoje. Mas é importante a gente pensar que ela vai instaurar políticas, a extrema-direita, ela vai instaurar políticas para que a violência obstétrica seja vista como, não seja vista como violência, e sim uma frescura feminina, né? Não sei se eu te respondi. As mulheres brancas, quando elas falam, os dados que eu encontrei sobre a violência das mulheres brancas, violência obstétrica, primeiro, elas não são compreendidas como fortes, uma raça forte que aguenta anestesia, que pode ficar sem anestesia. Então elas relatam mais a violência linguística, não essa violência corpórea. Os filhos delas não escutam que nasceu mais um urubuzinho, por exemplo. Há uma delicadeza em tratar mais com essa mulher do que com a mulher negra. Não se parte do pressuposto que ela vai voltar no ano que vem porque ela é uma mulher promíscua. Então, pelo pouco que eu vi, porque assim, as mulheres brancas não é o meu foco, mas eu tive que dar uma olhada para saber essa questão. Então, as mulheres brancas, elas são vistas como frágeis, elas precisam de anestesia, os filhos delas não escutam essas atrocidades, elas não são violentadas durante a cesárea. Eu não vi relatos disso, né? Eu vi relatos mais da agressividade linguística, mas eu preciso olhar mais. Mas para mim é muito, muito diferente, branca, assim, tem uma diferença muito grande. E aqui nos dados, o que eu vejo da questão da branquitude e do racismo é que ele opera o tempo todo, inclusive no impedimento da lei, que as mulheres podem levar os seus parceiros ou suas parceiras para o parto, e isso é uma tentativa de impedimento. Tem um excerto aqui que a médica diz: é melhor que o seu parceiro não entre, ele não vai gostar do que ele vai ver aqui. E a gente não vê, por exemplo, ali eu não encontrei as mulheres brancas ouvindo: olha, seu parceiro não pode entrar. As enfermeiras e médicos são brancos? Não há relatos. Não, mas a gente sabe que na medicina, eu vi esses dados esses dias, eu estou tentando lembrar o número, a maioria dos médicos e das médicas brasileiras e brasileiros são brancos. E as enfermeiras? Esse dado eu não sei, mas os médicos sim. Né? Porque assim, aí eu acho que tem uma questão importante, se a enfermeira for negra, ela está dentro desse sistema, e a gente não pode dizer que ela é racista, porque o racismo entre as pessoas negras não existem, né? Acho que a gente sabe disso. Acho que porque se elas forem negras, importante, são enfermeiras negras que começam a denunciar violência obstétrica contra as mulheres negras. E há outra coisa importante, movimentos coletivos de mulheres também entram nessa luta, muito pelos coletivos de mulheres, por causa desses relatos, vindo das pessoas negras, né? Eu não sei te dizer das enfermeiras, é uma curiosidade que eu também tenho, porque elas também estão dentro de um sistema. No documentário, todas as enfermeiras que estão ali e prestam depoimento, e
relatam as suas histórias são negras e dizendo muito do poder da médica e do médico na hora do parto, que nem elas são ouvidas ali. Então, acho que é uma coisa para a gente poder estudar. Oi, Rodrigo. Só um comentário. Aquele anestesista só foi preso porque as enfermeiras negras, as técnicas de enfermagem negras, denunciaram e colocaram o celular escondido no armário para filmar. Não foram mulheres negras que denunciaram. Sim. E enquanto ele passou em vários hospitais em que ele tinha parceiros brancos no trabalho, a gente vê aí racismo e branquitude muito juntos, né? Operam juntos, são dois dispositivos de poder que operam juntos. Ele só ia trocando de trabalho. Então a gente vê, e ali no documentário, a gente vê que são as enfermeiras negras que começam esse trabalho. E é claro que eu não posso deixar de falar, até pelo tema do evento, que é justamente as mulheres ativistas negras que vão levantar essas questões. E que as feministas negras, elas são essenciais, as ativistas negras são essenciais para as lutas e para que as mulheres negras tenham mais direito. Né? São elas que vão fazer essa movimentação, que é importante para a conquista de direito para a população negra, não só da mulher negra, mas também das crianças e dos homens negros também. E para educar o feminismo. E para educar o feminismo. Sim, e para educar o feminismo que tem aí. Né? Mais uma. Não ouvi, mais alto. Agora sim. Eu queria só saber se a questão etária, ela aparece nos dados de alguma forma. Que eu fiquei pensando naquela criança que você mostrou anteriormente, em todas as questões de estudo, mas também a questão da educação sexual, que para as pessoas em situações mais precárias, acaba impactando, imagino também, nessa própria noção do corpo, do cuidado com o corpo. Assim. Sim. O que eu percebi pelo documentário, que são mulheres mais jovens que relatam. E ao relatar, as mulheres mais velhas vão percebendo que no passado elas sofreram violência obstétrica. Então é um movimento muito interessante que as mulheres mais novas vão fazendo, de contar o que vivenciaram. E aí você tem os comentários, por exemplo, mulheres mais velhas entre aspas essa palavra, ali dos 50, assim, nessa faixa etária que eu estou, para eu incluir aqui, né? E 60 anos, que pelo relato dessa mulher de 21, de 19, de 30, ela fala, não, mas o que aconteceu comigo há tantos anos atrás também foi uma violência e eu não percebi. Em relação ao aborto, eu esqueci de dizer, essas mulheres, elas são deixadas até 3 dias no hospital, tem relatos disso, sangrando, sem tomar banho, porque elas são punidas, porque se acredita que o aborto que elas fizeram foi espontâneo. Não interessa se foi espontâneo ou não, né? Mas elas são punidas pela própria equipe de enfermagem e médica, e a gente vê que tem uma intersecção com a questão da religiosidade aqui, né? Que essas vidas não deveriam ser. Seria muito interessante recolher narrativa das avós, de 2 gerações acima, dessas narrativas que tu analisaste agora. Porque o que aconteceu, imagina o que aconteceria com essas avós, o que aconteceu com essas avós. Recuperar essa história de horror que provavelmente era muito pior. Da primeira geração hospitalizada. E nunca pensaste em olhar para narrativas através das narrativas de agora, narrativas das mães e das avós. Seria um trabalho interessantíssimo. Eu não encontrei, porque, Carmen, essas mulheres não falam. Agora que a gente está tendo alguma coisa, e uma das profissionais da saúde, a professora Jussara da Federal Fluminense, me disse assim, você vai ter muita dificuldade de entrevistar mulheres assim, porque elas voltam para o SUS, elas precisam do SUS, então elas têm medo do que elas vão contar e não poderem usar o SUS. E assim, a minha pesquisa também está no online, então vou vendo o que tem.
Eu fiz uma entrevista com uma única pessoa e a primeira pergunta que ela me fez foi assim: mas se eu falar, o médico vai saber? Né? Então, assim, é esse receio, porque essas mulheres sabem o que acontece com elas se elas falarem, elas vão ser ainda mais violentadas nesse sistema de saúde. Mas é interessante. Se eu encontrar alguma narrativa assim, eu olharei com muito cuidado. Mais um aqui. Fiquei pensando na nota que o Conselho Federal de Medicina soltou contra a implementação das cotas nas provas de residência médica, no recentes. E eu queria ouvir um pouco mais, que você falasse mais sobre essa experiência que você teve ao apresentar os seus dados para esses alunos, se as pessoas brancas se viam como pessoas também racializadas, tanto professores, se ao trazer esses dados, né, de repente isso possibilitou algum tipo de reflexão, porque tem isso, né, que nós pessoas brancas a gente se coloca nesse lugar de universal, né? E eu lembro que nessa nota o Conselho de Medicina também colocou que isso provocaria uma espécie de racismo reverso, né, essa fantasia. E, enfim, queria te ouvir, ver se você pôde ver algum tipo de movimentação, sabe, né, nesses encontros, deslocamento. Eram majoritariamente alunos brancos, estudantes brancas e brancos ali. Que entendiam raça como outro, então raça não era com eles. Tanto é que na hora que você mostra o anestesista branco e fala dos processos de branquitude, do racismo, havia um silenciamento total, porque raça era o outro. Então raça é o negro, é o indígena, né? Então a pessoa preta, a pessoa parda, o indígena, mas não o branco como raça. Eu acho que essa é uma temática muito importante, Mariana, que o branco se veja como raça. E como raça, e que determina e que impõe o que é raça para o outro. E que impõe que a ele pertence a humanidade. Né? Então, mesmo na violência obstétrica que as mulheres sofrem, ainda tem humanidade. Com as mulheres negras, como são as outras, essas outras são inumanas, se a gente pensar em Sueli Carneiro, né? Elas não são pessoas. Então, eu percebi isso, assim, que primeiro não se colocavam como pessoas que pertencem a uma raça. E um silenciamento. Eu percebi que há um oceano de distância do que eu estava falando e da vivência daquelas pessoas. Mas a gente sabe, eu vou pensar num colega que me disse uma vez que as pessoas brancas sabem muito bem sobre raça e sobre racismo, né? Mas não importa a elas não estão interessadas em saber. É claro que eu não vou generalizar, porque tem pessoas brancas que estão aí engajadas na luta antirracista, mas assim, eu acho que ali pouco importava, porque é o outro, né? É o outro. Tem mais uma pergunta ali. Si hablas alto, fuerte. Quería preguntar si, me paro, quería preguntar si además en esta dificultad para encontrar mujeres y narrativas de mujeres que sufrieron esta violencia, además de que no hay condiciones de escucha, o que por ende no pueden hablar, si puede ser que esté jugando otro factor, que es la dificultad de las propias mujeres para reconocerse como mujeres violentadas, o el rechazo incluso a la revictimización. Si hay ese factor jugando o no. Sim, eu acho que as mulheres brancas sabem da violência obstétrica mais do que as mulheres negras. Como as mulheres negras estão dentro de um sistema, de um dispositivo de poder chamado racismo, e ele é muito violento em muitos aspectos da vida das mulheres negras, elas acreditam que o parto é daquele jeito. Tem uma coisa nos dados que é assim, as mulheres negras vão falando de umas para as outras, entre elas, como é que o parto acontece. E uma das recomendações que as mulheres negras fazem para as outras é: fique em silêncio, tente não gritar, para você ser bem tratada. Então se fala
né? Entre as mulheres negras se fala. E eu acho que, graças aos coletivos de mulheres negras, é que outras mulheres foram percebendo. Então, por exemplo, a gente tem um vídeo que uma das participantes da entrevista de um programa de televisão, ela disse assim: a minha avó me falou para não gritar, porque senão eu ia ficar jogada. Depois é que eu entendi que era violência obstétrica. Né? Então, da maneira, assim, nos contextos em que elas estão, eu acho que circula essa narrativa da violência obstétrica, mas acho que não nos termos tão horríveis e tão violentos como a gente vê aqui. Eu acho que esses documentários, essas narrativas, elas estão circulando mais agora. Eu acho que nesse sentido a internet ela é muito importante, porque essas mulheres podem ver esses depoimentos, podem ouvir. Então tem vários depoimentos de mulheres negras assim: entendi, eu vivi isso, olha, a minha prima viveu isso, porque você contou agora, eu vi que a minha prima viveu isso. E isso é efeito do racismo, que é muito duro e é muito violento, né? Então a população negra, ela está acostumada a viver num nível de violência extremo. E quando ela chega, a gente sabe, ela vai no hospital, as mulheres negras têm dados disso, elas esperam muito mais do que as mulheres brancas para serem atendidas. Então, elas acham que é assim. E essas narrativas vão circulando e mostrando que isso não é o normal. E acho que isso vai levando a essas outras construções, a essas denúncias, a esses depoimentos que a mulher branca que compreendeu antes, pela quantidade de dados de mulheres brancas que eu tenho no YouTube. Vocês podem entrar, vocês vão ver várias mulheres brancas contando e poucas mulheres negras. E há esse receio: se eu contar, isso chegar lá no hospital e eu precisar de voltar naquele hospital, o que vão fazer comigo? Porque tem sempre um discurso, nas narrativas a gente vê ali sempre uma ameaça. Não sei se eu te respondi. A organização do evento avisa que é para encerrar, então nós vamos obedientemente obedecer aqui, corresponder a essa solicitação, mas não sem antes agradecer a Glenda pelo muito que aprendemos, te ouvindo mais uma vez. Obrigada. Obrigada a eu.